Fala, empreendedor, tudo bem? Uma coisa muito importante para você, empreendedor, é controlar o caixa da sua empresa. Mas me diz uma coisa, você realmente faz o fluxo de caixa? Você controla todos os seus pagamentos e recebimentos? Muitos dos empreendedores, eles não fazem esse controle e perdem dados importantes para tomar decisão. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como criar fluxo de caixas, tanto operacional como de forma direta e indireta. Eu me chamo Carlos Anderson, sou CEO da Ativo Contabilidade. O fluxo de caixa é um indicador importantíssimo no seu negócio, pois ele vai ver a liquidez da possibilidade de pagamento de todas as suas despesas com tudo que está entrando no caixa. E isso vai fazer com que você tenha as informações necessárias para ver se a sua empresa está tendo lucro ou não. Com um bom controle do fluxo de caixa da sua empresa, você vai ver se a sua empresa está tendo necessidade de caixa ou não, de forma quase que de imediato. E assim você vai conseguir prever e como você vai conseguir reaver esse prejuízo naquele período. Além disso, o fluxo de caixa e esse controle lhe ajudará na questão de ver a necessidade de investimentos e também realizar projeções futuras de crescimento. Tá gostando do vídeo? Então curte, se inscreve, compartilhe em nosso canal. Um dos erros muito comum para o empreendedor que faz o fluxo de caixa é achar que ele está só ligado a contas a pagar e receber, mas dentro dele você consegue controlar também o seu estoque, os seus investimentos e muito mais do que só o que pagou e o que recebeu. Mas vamos logo para o que interessa. O primeiro fluxo de caixa que você deve fazer é o fluxo de caixa operacional, conhecido como FCO. No fluxo de caixa operacional, você irá lançar tudo que entra e que sai de movimentação financeira, de caixa, nas suas contas bancárias ou em caixa em dinheiro. Dentro desse fluxo de caixa operacional não vai estar contabilizado investimentos e receitas e despesas financeiras, pois o principal ponto do fluxo de caixa operacional é ver como está a movimentação desse caixa na operação principal da empresa. E esse fluxo de caixa faz com que você veja a necessidade ou não de capital de giro para manter o seu negócio por um período de tempo. Assim como ele consegue lhe mostrar quais são as despesas e os custos que você pode estar cortando dentro da sua operação, pois está de forma elevada na parte operacional. E assim fazendo com que você tenha lucros maiores dentro da sua operação, conhecido como lucro bruto. A segunda maneira é o fluxo de caixa direto. O fluxo de caixa direto é você lançar tudo que realmente entra e sai da empresa, toda a movimentação, mesmo aquelas de investimento, de financeiras, e assim você controla diariamente como está o seu fluxo de caixa, como está a capacidade de pagamento e de recebimento da sua operação como um todo. E dentro do fluxo de caixa direto, normalmente você coloca as suas despesas e receitas dentro de centro de custos, porque aí você controla melhor onde está gastando mais e onde está entrando dinheiro. Um exemplo, para quem é prestador de serviço e tem receitas recorrentes, você coloca como receitas recorrentes aquilo que são contratos mensais, mas pode, porventura, aparecer serviços de formas extemporâneas. Então, esses serviços você identifica como receita não recorrente. Por que isso é importante? Porque você visualiza quanto de montante mensal todo mês você pode ter e quanto de porcentagem você pode agregar de serviços avulsos, de receitas não recorrentes. E também você pode controlar dentro das despesas o que é cada coisa, operação, salário, marketing. Por isso que o fluxo de caixa direto, ele consegue te dar uma resposta, uma análise mais rápida dessas informações.
porque diariamente você estará alimentando esse fluxo de caixa. A terceira é o fluxo de caixa indireto. O fluxo de caixa indireto é mais comum ser feito pela sua própria contabilidade, ou interna ou terceirizada. Por quê? Porque ela leva em conta as movimentações não só financeiras, mas também algumas de forma patrimonial, como a depreciação, por exemplo. Então ela usa como os dados o que está dentro da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício da empresa, e também dentro do balanço. O porquê esse fluxo de caixa indireto tem as suas vantagens? Porque ela consegue visualizar não só a movimentação financeira, mas as projeções também de pagamento e de recebimento. Então também acaba sendo importante ter esse fluxo de caixa indireto dentro do seu negócio. Antes de ir para o nosso ponto principal, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar esse vídeo para os seus amigos empreendedores. Certo, já verificamos como criar os fluxos de caixa e as 3 principais maneiras. Mas como usar indicadores para poder analisar esse fluxo de caixa? Eu vou te mostrar agora. Mas antes, você tem que entender o que é liquidez. Liquidez nada mais é do que a capacidade de o seu estoque, dos seus clientes a receber, virarem dinheiro, para que você possa honrar os seus compromissos, das suas despesas, dos seus fornecedores, salários e tudo mais. Então, quanto mais líquido o seu negócio tiver, mais capacidade de caixa ele terá. E isso é uma coisa muito comum nas empresas de comércio e indústria. Empresas que têm um estoque muito elevado, elas acabam não tendo a liquidez rápida desse estoque e aí o seu dinheiro está todo lá dentro. E aí faz com que ela não tenha o dinheiro para pagar as despesas operacionais do mês. É muito comum esse erro dentro das empresas. Já que você entendeu sobre liquidez, agora vamos para fazer as análises do fluxo de caixa. A principal análise que você pode fazer é a comparação entre períodos. Pode ser meses, trimestres, semestres ou até anos. Vamos analisar ano de uma empresa. Você pode pegar o ano anterior e comparar com o ano atual. Isso é importante por quê? Porque você vai ver variações de receita em determinados meses. Pode ser picos de venda, aí você tem que ver o que foi que você fez para poder aumentar as vendas. Pode ser uma estratégia de marketing comercial e acabou elevando esse pico. Ou porque sua empresa tem sazonalidades, então tem períodos do ano que ele vende mais. Então você tem que ficar atento a essas movimentações de caixa para que você, através dela, tenha controles sobre as suas despesas no decorrer do período. Um exemplo muito comum são empresas que vendem confecção. Normalmente se vende muito no final do ano. E aí no começo do ano tem uma queda natural. Mas só que no final do ano ela acaba gerando caixa que dá um fluxo, uma liquidez necessária para ela manter o começo do ano, que é quando tem quedas de receita. E é isso, o fluxo de caixa vai lhe ajudar a analisar essas situações e muito mais se você fizer de forma correta. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo, que você consiga começar a controlar o seu fluxo de caixa diariamente. Analise tudo que entra e que sai, onde está sendo colocado o dinheiro, a necessidade de ter um estoque reduzido ou não, a necessidade de negociar com os fornecedores. Isso é muito importante para que sua empresa tenha uma liquidez necessária para manter o seu operacional. Você gostou desse vídeo? Curte, se inscreve, compartilha e até a próxima.